Olá, meus amigos, bom dia. Hoje, quinta-feira, 1º de junho de 2017, 10 horas e 34 minutos. Pessoal, eu vou dar sequência aqui aos vídeos falando sobre investimentos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre previdência privada, né? Falar se vale a pena ter um plano de previdência privada, se não vale a pena. Bom, eu vou explicar inicialmente os tipos de planos de previdência privada que estão disponíveis. E depois a gente vai analisando ponto a ponto e depois a gente chega a um consenso se compensa ou não ter o plano de previdência privada. O que acontece, pessoal? Hoje, no Brasil, nós temos disponível para contratação, junto às entidades de previdência privada, que podem ser acessadas, né, os seus planos para compra através de corretores de seguros, né, ou então através das agências bancárias, né? Porque existem essas entidades de previdência privada que são, no caso, independentes, algumas ligadas a seguradoras e outras que são ligadas a bancos, né? Mas o sistema é idêntico. Existem dois tipos de planos, então, que podem ser contratados de previdência privada. No caso, é o PGBL, né? P de plano, G de gerador, B de benefício, L de livre, né? E o outro é o VGBL, né? Que é vida gerador de benefício livre. Aí você fala, mas vamos falar então das diferenças, né, desses dois tipos de plano e para quem se destina cada tipo de plano, ok? O PGBL ele é indicado para quem faz a declaração de imposto de renda no modelo completo, né? Aí você fala, mas por que é indicada, né? Para quem faz somente no modelo completo. É porque até 12% do que você deposita em um plano de previdência PGBL pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda. Vamos dar um exemplo simples aí. Vamos supor que o cidadão teve uma renda bruta anual aí de 100 mil reais, por exemplo, né? Até 12%, até 12 mil, pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda dele. Então vamos dar um exemplo aí. Vamos supor que o cidadão teve 100 mil reais de renda bruta anual, depositou os 12% no ano, que é 12 mil. Automaticamente a base de cálculo do imposto de renda dele já vai ter uma dedução de 100 mil para 88 mil, ou seja, ele vai pagar menos imposto de renda. Porém, pessoal, importante frisar que no plano de previdência privada PGBL, na hora que você for fazer o resgate de algum valor, né? Ou então, quando você for receber o benefício de aposentadoria, caso você opte por isso, no caso, o imposto de renda será incide, porque você vai pagar imposto de renda, tá? Quando você for resgatar ou receber o benefício de aposentadoria. Aí vai incidir imposto de renda sobre o montante total, inclusive os depósitos. Vai ser incidido imposto de renda, então, sobre os depósitos que você fez, sobre o capital que você depositou e sobre os juros. Ok? Agora, o outro plano, o VGBL, ele é interessante para quem, no caso, não faz declaração de imposto de renda no modelo completo. Por quê? Porque ele não é dedutível do imposto de renda. Ok? Então, só que ele tem uma vantagem, né? Ele é como um investimento comum aí de CDB, de outro investimento aí que você paga imposto de renda só sobre a rentabilidade, né? Suponha que você tem aí, sei lá, 150 mil reais lá, e desses 150 mil, 100 mil é depósito e 50 mil é rentabilidade. Você vai pagar imposto de renda só sobre a rentabilidade, seja na hora de resgatar algum valor, ou seja na hora de receber um benefício de aposentadoria, caso você opte por isso. Ok? Vamos falar aí no caso sobre taxas, né, pessoal? Os planos de previdência privada existem duas taxas que são, no caso, que existem nos planos de previdência privada. Uma, no caso, é a taxa de carregamento. Como que funciona a taxa de carregamento? Ela é descontada sobre o valor do depósito que você for fazer, né? E existe a taxa de carregamento na entrada e a taxa de carregamento na saída.
Tá? Vou explicar para vocês agora aí como que funciona. Independente de ser PGBL ou VGBL, vai ter essas duas taxas, tá ok? A taxa de carregamento na entrada já é descontada mesmo direto do valor do seu depósito, tá bom? Vamos supor que você fez um depósito aí, por exemplo, de R$ 1.000, né? Por exemplo. Então, vamos dar um exemplo. Vamos falar um plano mais simples. R$ 100. Você vai depositar R$ 100. Aí suponhamos que a taxa de carregamento na entrada do seu plano seja 2%, por exemplo. Né? Aí você vai pagar 2%, ou seja, para sua reserva não vai os R$ 100 que você está depositando, vai só 98, porque automaticamente já está descontando aí os 2% da taxa de carregamento. Lembrando que essa taxa de carregamento é descontado de todos os depósitos que você for fazer, independente de ser PGBL ou VGBL. Tá ok? Agora, a outra taxa que existe é a taxa de carregamento na saída, tá? Porque os planos eles vão colocar a taxa de carregamento ou na entrada ou na saída. A outra taxa de carregamento na saída, que alguns planos optam, você vai pagar realmente a taxa de carregamento só se você for sair do plano antes de um determinado período de tempo, que normalmente eles colocam um período aí de 5 anos. Tá? É uma taxa normalmente um pouco mais alta, tá? Vamos supor que você, sei lá, depositou R$ 100 por mês aí durante um ano, né? Ou seja, vai chegar no final do ano e você depositou R$ 1.200. Quando a taxa de carregamento é só na saída, não vai descontar nada na entrada, vai os R$ 100 por mês que você depositou vai integralmente lá para a tua conta, né? Só que o que acontece? Se eu for sacar esse dinheiro, se eu for pedir para resgatar esse dinheiro antes de completar o período, né, determinado pela entidade de previdência privada, aí você vai pagar a taxa de carregamento na saída. Vamos dar um exemplo aí. Um exemplo de uma entidade de previdência aí que cobre, vamos supor, 10% caso você for resgatar antes de um ano, né? Aí automaticamente, nesse exemplo, você depositou R$ 1.200. Né? Tá tudo na tua conta lá, mas aconteceu um imprevisto, você precisa do dinheiro. Aí você vai fazer o resgate antes de um ano. Aí nesse exemplo você vai pagar 10%. Eles vão descontar, por exemplo, aí, R$ 120 do capital, não dos juros, só do capital que você depositou. Então é uma taxa mais alta, né? Só que o que acontece, pessoal? Só um detalhe, essa taxa varia. Eu dei o exemplo dos 10% aí, mas vai variar de acordo com a entidade de previdência que você for estar contratando o seu plano, tá? Então, o que acontece? A maioria dos planos, depois de 5 anos, aí você já fica isento de taxa de carregamento na saída. Tá? Ou seja, aí se você for resgatar alguma coisa depois de 5 anos, a maioria, isso é no caso da maioria, não estou dizendo que são todas as entidades de previdência, mas aí quando, no caso, passa de 5 anos, na maioria das entidades de previdência, aí você está isento aí dessa taxa de carregamento. Isso é bem interessante. Ou seja, então, o que vai ser mais vantajoso para você? Se você é uma pessoa aí que está realmente fazendo esse plano como investimento a longo prazo aí superior a 5 anos, é mais interessante você procurar um plano que te cobre ou que não te cobre taxa de carregamento nenhuma, né? Porque provavelmente existem planos aí que não cobram taxa de carregamento. Mas agora, normalmente os planos que não cobram taxa de carregamento nem na entrada e nem na saída são planos, no caso, que exigem depósitos mais altos. Tá? Os planos com depósitos mais baixos, eles cobram a taxa de carregamento ou na entrada ou na saída. Tá ok? Então, se você está fazendo um plano para investimento a longo prazo, mais que 5 anos, aí, o ideal é que você procure um plano que não cobre taxa de carregamento nenhuma ou que cobre a taxa de carregamento somente na saída, porque aí você vai estar mais que 5 anos mesmo e vai acabar não pagando nada de taxa de carregamento. Agora, se você é uma pessoa mais descontrolada, que está sempre não consegue manter, né, os seus compromissos financeiros, aí você faz um plano aí com uma taxa de carregamento na entrada mesmo, porque aí se você for precisar resgatar, você vai estar pagando, por exemplo, for precisar resgatar antes de um ano, por exemplo, aí você vai ter pago somente aí
uns 2% aí de taxa de carregamento, que é a média que roda aí no mercado. Um detalhe importante, pessoal, é que nos planos de previdência privada não existe aquela garantia do fundo garantidor de crédito, tá ok? Que é aquele garantir se um CDB, por exemplo, se o banco quebrar até 250 mil, o fundo garantidor vai ressarcir aí a pessoa, né? Agora no plano de previdência privada não tem isso, tá? Mesmo que você for contratar num banco, tá? Não se deixe confundir, tá? Você vai comprar um plano de previdência privado de um banco, não vai ter garantia do fundo garantidor, tá? Vai ter garantia do fundo garantidor lá só o CDB, a poupança e alguma outra coisa que eu desconheço, mas a previdência privada, mesmo que você compre de um banco, não vai ter garantia aí de fundo garantidor de crédito, não, tá ok? Vamos falar mais alguns detalhes aqui de plano de previdência. Vamos falar sobre rentabilidade, né? Como que é a rentabilidade de um plano de previdência privada, pessoal? Ela é muito parecida, a rentabilidade de um plano de previdência privada é muito parecida com a rentabilidade que você fizer aí num fundo DI, tá? Por quê? Porque quando você faz uma aplicação num fundo DI aí, vai ser mais com base naquela renda fixa mesmo, né? E a previdência privada não é muito diferente. Se você quer um plano conservador, vai ser realmente a rentabilidade de um fundo DI aí, tá? Caso você não queira aplicar em ações. Agora, se você queira um fundo aí que aplique em ações, uma parte em ações, né? Também você tem a opção no plano de previdência privada. É bem interessante. Então, só que você corre o risco, né, de ter uma rentabilidade negativa e até perder dinheiro. Então, se é mais conservador, procura aí realmente um fundo aí de renda fixa que não tenha investimento em ações. Agora, se você é mais arrojado, aí você procura um plano aí que aplique uma parte, né, porque, se não me engano, é até 49% que é aplicado em ações quando você opta por um plano de previdência privada que aplique em ações, ou menos, né, 49% ou menos, mas aí fica estipulado lá no contrato, né, até quantos por cento do teu capital que o gestor vai aplicar em renda variável, é tudo bem explicado, tá? Então não quer dizer, por exemplo, que você faz um plano de renda variável que o gestor vai aplicar tudo os 49% que ele pode em renda variável. Ele pode aplicar menos, né? Se o mercado estiver numa situação complicada e o gestor não se sentir confortável para aplicar os 49% em ações, ele vai aplicar menos, né? Mas aí, automaticamente, pela experiência que eu tenho, você tem realmente uma grande oscilação de rentabilidade, porque como a gente sabe, o mercado de ações ele é bem uma surpresa, né? Uma caixinha de surpresa. Então, vai realmente de acordo com a coragem de cada investidor. Vamos falar mais algumas coisas aqui de plano de previdência privada. Uma vantagem do plano de previdência privada, pessoal, ele não entra em inventário. Vamos supor que você tem um dinheiro aplicado lá em previdência privada e aí, no caso, a pessoa vem a faltar, né? Os beneficiários que estão indicados no contrato vão receber a reserva que está estipulada, a reserva que está acumulada, né, na conta do participante, vai receber, no caso, e não entra em inventário. Enquanto você tiver um dinheiro aplicado em CDB, em um fundo DI, em poupança, né, aí vai entrar em inventário, vai demorar, né? Então a vantagem do plano de previdência privada nesse aspecto é interessante do valor não entrar em inventário, né? Apesar de ser tributado, né? Mas não entra em inventário. Pessoal, é o seguinte também, uma coisa que tem que ficar atento, que nesses planos de previdência privada, em todos, tá, que eu conheço, você, no caso, pode contratar coberturas de risco, né, que são seguros junto ao plano de previdência privada. Ok? Então, como que funciona? Vamos supor que você está pagando R$100 por mês para a tua aposentadoria, mas aí o que acontece? O banco ou o corretor ele vai te oferecer, você quer uma cobertura extra de, sei lá, de pecúlio, né, que é um seguro de vida, uma pensão, uma renda por invalidez, né, mas são todos seguros que são incluídos ao plano de previdência privada.
tá? Então é opcional, tá? Se você não acha que não tem necessidade, se é solteiro, não tem filhos, não tem necessidade dessas coberturas, né? Principalmente o pecúlio, a pensão, aí não vale a pena contratar, né? Porque o valor também o preço, né? Dessas coberturas vai aumentando de acordo com a idade da pessoa. Então isso aí vai de cada pessoa, né, pessoal? Se a pessoa julga a necessidade realmente de ter uma cobertura de risco, né, que ter um seguro junto ao plano de previdência privada, ele contrata. Mas se ele não acha necessidade, aí realmente não compensa, porque aí vai estar só jogando dinheiro fora. Porque uma coisa que você tem que ficar atento, que muitos planos de previdência privada já colocam esses seguros junto aí e não explicam direito, né? Fica meio que uma coisa, uma venda casada. Então não caia nessa, tá? Você vai fazer um plano de previdência privada, você vê que tem um pecúlio, uma renda por invalidez, uma pensão junto ali, tá? E você julga que não há necessidade, então cai fora, tá? Porque tem alguns planos, até antigamente eu ouvi falar que existiam alguns planos que obrigavam a pessoa a colocar um seguro junto, né? Uma cobertura de risco junto. Então, senão não conseguia contratar o plano, absurdo. Mas então é assim, aí você olha, se for obrigatório mesmo e você achar que não tem necessidade, então fuja, procura um plano aí que não tem necessidade de contratar cobertura de risco junto. Cobertura de risco e esses seguros que eu falei para vocês. Bom, o que mais que a gente pode falar? Vamos falar sobre taxa de administração. É isso aí, pessoal. Tem a taxa de carregamento, que é aquela que eu expliquei para vocês anteriormente, e tem a taxa de administração. Como que funciona a taxa de administração de um fundo de previdência privada? É idêntico, pessoal, a esses fundos DI aí que cobram taxa de administração. Tá? Eles vão descontar essa taxa de administração, é um percentual, tá? Que é descontado ao ano, porém não é descontado de uma vez. Eles diluem esse percentual nos dias úteis do ano. Tá? Aí como que funciona? Vamos supor que você tem um plano aí com uma taxa de administração, por exemplo, de 2% ao ano. Tá? Aí o que, que acontece? Vai ser descontado, né, essa taxa de administração, percentual ao ano, mas não de uma vez só. Vai ser descontado nos dias úteis aí do ano. Aí quando você tem um plano de previdência privada mesmo, na verdade, quando você olhar o seu extrato, você nem vai ver o desconto dessa taxa de administração. Mas você fala, mas por quê? Como que eles estão descontando a taxa de administração e não aparece no meu extrato? Como que as empresas elas agem, né? Elas descontam essa taxa de administração já direto da rentabilidade que ela vai te repassar. Então, por isso que você acaba não vendo ali no seu extrato, entendeu? E o que, que acontece? Uma coisa que você tem que ficar atento é que quanto maior a taxa de administração, menor a rentabilidade que eles vão te repassar. Isso que você vai notar. A não ser em casos específicos aí, né, que tenha uma diferenciação aí na gestão do fundo, né? Aí pode acontecer que mesmo um fundo que cobre uma taxa de administração maior, pode ser que ele te passe uma rentabilidade maior do que um plano que cobre uma taxa de administração menor, mas isso é difícil, tá? Então você sempre procura aí um plano que te cobre uma taxa de administração menor, tá? E não deixe também, pessoal, de pesquisar como que está o histórico, né? Pelo menos aí nos últimos 12 meses ou nos últimos 3 anos aí, o histórico da rentabilidade daquele fundo que você vai estar comprando. Tá? Isso aí você descobre facinho na internet. Você coloca lá o CNPJ do fundo em algum site especializado aí, que você vai estar verificando aí certinho como que está o histórico da rentabilidade. Dá até para você fazer a comparação, tá, dos fundos. Vamos supor que você quer comparar um fundo da empresa A com da empresa B. Você coloca o CNPJ do fundo de cada empresa lá e manda fazer uma comparação aí dos fundos, né, do histórico da rentabilidade, que você vai ter aí esse comparativo, que é interessante. É uma coisa que a gente tem que frisar, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas sempre o histórico ele ajuda você a ter uma ideia como que como que está, né, se está sendo bem gerido, né, o fundo que você está comprando aí de previdência privada. Ok?
Bom, então acho que é isso, pessoal. Então, previdência privada é isso, é mais uma forma de investimento. Tá? E a previdência privada, uma coisa também que você tem que ficar ciente, é que quando você vai resgatar, é mais difícil resgatar do que uma poupança, do que um CDB. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que você quer fazer um resgate de CDB. Você entra na conta do teu banco lá, manda resgatar, no mesmo dia já entra na tua conta. Agora, os planos de previdência privada eles são um pouquinho mais complicados, tá, para você resgatar. Por quê? Alguns planos de previdência, quando você vai resgatar, você faz uma cartinha ali, ou você preenche um formulário da entidade de previdência que você tem o seu plano, né? Assina ali, colocando que você quer resgatar e tal, escaneia e com as cópias dos seus documentos, manda para eles, e dentro aí de até uns 3 dias úteis aí, eles vão estar depositando esse dinheiro na sua conta, tá? Agora, tem alguns planos de previdência que eles dificultam para você resgatar. Vou dar um exemplo aqui, um plano de previdência privada que tem da seguradora Seguros Unimed, né? Você vai precisar resgatar o plano deles, eles não aceitam que você escaneie a solicitação de resgate e mande para eles através de um e-mail para agilizar. Quer dizer, você vai ter que é, preencher ali a solicitação de resgate, assinar, anexar cópia dos seus documentos e tal, e mandar para eles para o correio, pelo correio, entendeu? E aí só depois que eles receberem a tua solicitação que eles vão estar fazendo crédito na tua conta aí dentro aí de uma média aí, né, pessoal? Não tenho certeza o tempo que eles demoram para fazer o crédito na conta corrente, mas gira aí em torno de uns 3 dias úteis, tá? Então acaba sendo mais demorado, além do gasto do correio, né, que você vai ter que estar fazendo, porque você não vai mandar carta simples, você vai mandar registrado, né, porque a carta simples às vezes pode extraviar, né, então você vai ter, além da demora, você vai ter ainda um gasto aí com o correio. Bom, pessoal, então é isso. Outros detalhes também, o pessoal me pergunta muito, né? Na hora que a pessoa vai resgatar o seu plano de previdência privada, se compensa, por exemplo, resgatar o dinheiro, se compensa transformar aquele dinheiro em um benefício de aposentadoria, né? Porque o que acontece? Você começa depositando ali e você escolhe uma idade de saída qualquer, né? 60 anos, 65 anos, para você começar a receber uma aposentadoria, que pode ser uma renda vitalícia só para você, que pode ser uma renda vitalícia com você, com reversão para sua esposa, pode ser uma renda temporária. Nesses detalhes eu não vou nem especificar muito, porque eu acho que não tem necessidade, mas se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vocês colocam nos comentários. O que acontece, pessoal? Se você opta por ter a renda vitalícia, né, ter um benefício de aposentadoria, automaticamente aí você não pode mexer mais no dinheiro. Vamos supor que você chegou aos seus 60 anos lá com 500 mil reais, aí você colocou que você quer começar a receber um benefício X, né? Vamos dar um exemplo aí. Sei lá, varia muito, né, o valor do benefício que a entidade de previdência te proporciona, que vai variar de acordo com tábua atuarial, diversos outros fatores. Mas aí vamos supor que você tem 500 mil reais lá e aí a entidade de previdência te propôs uma renda vitalícia lá, vamos dar um exemplo aí, de 5 mil reais por mês, 1%, né, dos 500 mil reais. Normalmente é menos, viu, pessoal? Estou dando um exemplo aí só para vocês poderem entender. Você começou a receber essa renda vitalícia, automaticamente você não pode mais mudar de ideia. Você fez a opção ali, você não pode mais falar, agora eu quero. Você já optou por receber uma renda vitalícia, nesse exemplo que eu dei de 5 mil reais, aí depois você fala, não, mas agora eu quero resgatar o que eu tenho lá. Você não pode mais, porque você já optou em receber aquela renda vitalícia. Ok? Agora, por isso que muita gente prefere não deixar meio. A não ser que a pessoa esteja precisando, sei lá, precisando receber uma aposentadoria, eu acho que não, né? Porque a pessoa já vai ter aquela reserva grande ali, mas muita gente prefere deixar meio que em stand-by, né? Tá com uns 500 mil reais nesse exemplo que eu dei aí, e chega na idade de saída que ela determinou, porque você é obrigado a escolher uma idade de saída, né?
Aí você chega, por exemplo, nesses 60 anos, você fala, ah, não, por enquanto eu não quero decidir, vamos aumentar essa idade de saída aí para 70, 80, 90. Aí você vai postergando essa idade de saída aí e vai deixando o dinheiro lá, tá? E o dinheiro vai rendendo normal, isso não altera. E você vai fazendo resgates parciais aí conforme você vai achando necessário. É interessante, né? Porque o dinheiro não vai perder o seu valor e vai tendo a rentabilidade ali. Agora, a vantagem que seria realmente no plano de previdência privado, se ele te der um valor de renda vitalícia, né, que fosse superior a uma rentabilidade realmente real que você receberia já descontado da inflação, né? Porque vamos supor que você tem o teu dinheiro na previdência privada lá, e se você fosse aplicar aquele dinheiro, por exemplo, em outro investimento aí, qualquer, com baixo risco, né? Vamos dar um exemplo, um CDB, por exemplo. Vamos supor que aquele CDB vai te dar, por exemplo, 0,3% de rentabilidade líquida, né? Já descontado a inflação, né, pessoal? A gente não pode esquecer que às vezes você fala, eu tenho um CDB que está me pagando 1%, mas se você for ver, daquele 1% ali, a maioria é inflação. Na verdade, por exemplo, um CDB aí, vou dar um exemplo aí que fosse uma rentabilidade real mesmo, né, já descontada a inflação, de 0,3%. Aí no caso, se por exemplo, nesse exemplo que eu te dei, né, de CDB ou outro investimento, você vai ter um 0,3% de rentabilidade real, né, e o plano de previdência vai te pagar uma aposentadoria, vamos supor, de 0,6, um exemplo, né, sobre o valor da reserva que você tiver, né, aí já pode-se pensar que seja algo interessante. Por quê? Porque você vai receber aquela renda vitalícia inicial de 0,6%, só que aí você vai ter, no caso, como é que eu vou te explicar? O aumento, né, daquela aposentadoria todo ano. Tá? Todo ano vai ser reajustada a tua aposentadoria com base no índice inflacionário. Então, aí automaticamente você está realmente tendo atualização daquele dinheiro conforme o índice inflacionário. Aí, nesse exemplo, se for analisar, você pode ter uma vantagem em relação a deixar o dinheiro aplicado na própria previdência ou aplicar em um outro fundo qualquer. Tá? Se fosse eu hoje, no meu ver, eu não optaria, né, por receber renda vitalícia, devido a você ficar meio que amarrado. Né? Você escolhe ali para receber aquela renda, né? E depois você muda de ideia, você quer resgatar, não pode mais, vai que você tem uma doença aí, você precisa do dinheiro para fazer uma cirurgia que vai demorar demais pelo SUS, ou que o SUS não cobre, ou que o seu plano de saúde não cobre, então, quer dizer, aí é uma coisa meio complicada, né, pessoal? Mas isso é a minha opinião, né? Aí vai variar da opinião de cada pessoa. Mas aí você me pergunta então, né, o canal de tudo. O que você acha? Compensa, não compensa fazer o plano de previdência privada? Pessoal, no meu ver, compensa. Compensa sim, tá? Porque o ideal seria realmente você diversificar, né, os seus investimentos. Né? Porque você ficar deixando, por exemplo, vou deixar tudo só na poupança, tudo só no CDB, tudo só no fundo imobiliário. Não pode. Entendeu? O ideal realmente é você ter vários tipos de investimento, porque se um não for bem, você já vai ter uma outra carta na manga, né? Um outro tipo de investimento aí que para dar certo. Então, eu sou a favor realmente da contratação, sim, do plano de previdência privada, não deixar tudo, né, na previdência privada, né? Porque conforme eu falei, eu sou a favor de diversificação de investimentos. Ok? Então essa aqui é a minha opinião. E quando você for contratar também um plano desse, pessoal, procura contratar através aí de um corretor especialista em previdência privada. Né? Porque o que acontece? Esses corretores eles conhecem os planos de várias entidades de previdência, né? Tanto as entidades de previdência ligadas às seguradoras e também as entidades de previdência ligadas a banco. Então ele vai ter uma capacidade de te oferecer uma consultoria melhor para você estar comprando um plano mais adequado para você. Porque se você for comprar um plano de previdência privada direto de um banco, né, aí automaticamente o corretor do banco vai te oferecer só o produto daquele banco. Né, e a maioria das vezes, eu já recebi, por exemplo, tem conta no Bradesco,
Já recebi ligação de gente querendo me vender plano de previdência privada, não explicando nada, entendeu? Querendo me colocar meio goela abaixo para eles receberem a comissão deles lá e só isso, entendeu? Então, eu não sou muito assim simpático a comprar plano de previdência privada direto das agências bancárias, primeiro devido a, a eles terem, no caso, só aquele plano, né? Você não ter uma capacidade de escolher entre vários planos, né, de diversas entidades de previdência, e também pelo fato, não estou generalizando, né, pode ser que existam corretores aí dentro de bancos aí, ou funcionários dentro de bancos que vendam esses planos de previdência privada que sejam pessoas realmente capacitadas, mas a maioria que eu me deparei até agora são pessoas realmente que são muito pouco capacitadas e que querem mesmo é te enfiar aquilo ali goela abaixo para bater a sua meta de vendas, né? Então aí não é interessante. Então eu oriento vocês aí a, se forem comprar, né, esse plano de previdência privada, comprar através de um corretor especialista mesmo em planos de previdência privada. Tá bom, pessoal? Então é isso. Então essa foi a minha dica para vocês. O vídeo bem longo, mas realmente para tirar as dúvidas aí do pessoal, mas se mesmo assim ainda ficaram dúvidas, vocês coloquem aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. E agradecer aí aos inscritos, né? 1.690 inscritos. Pessoal, então, muito obrigado aí. Vai deixando o like aí para me ajudar, vai se inscrevendo no canal aí que vai ter bastante vídeo interessante aí. Beleza? Então, estou encerrando por aqui. Um abraço a todos e tchau.